prazer, a satisfação de entrevistar o meu amigo Marcos Saravalli, economista, colega de profissão, ele que é analista de ações, apelidado de O Bruxo, porque costuma acertar bastante previsões. Saravalli, meu querido, prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado. Prazerzão, hein? Eu não sei como é que faz, tem que cumprimentar. Não, do jeito que você quiser. Aqui é sempre muito, né? A coisa vai do jeito do entrevistado, entendeu? Cumprimenta, é muito no improviso. É, do jeito que você quiser. Muito gentil aí do convite. Cara, e a gente tem uma história muito louca, né? Porque as nossas mães são amigas há mais de 30 anos, talvez 40 anos. E a gente foi almoçar junto, ainda quando você trabalhava na Infomoney. Era Infomoney ou XP na época? Eu trabalhava na XP. E eu trabalhava na Infomoney, cara, o mesmo grupo e tal. Trabalhei muito na Infomoney também lá. E aí a gente se cruzava, não sei o que, almoçamos juntos e nem sabíamos que as nossas mães eram super amigas. Não sabia. Minha mãe sempre falou também no mesmo tom. Falava assim, é o filho da Daisy também, né? Passa lá na Infomoney. Acho que lá também é uma especialização um pouco mais focada em renda fixa, títulos públicos, né? Eu falei, eu acho que eu sei quem que é, mas nunca, né? Nos cruzamos só de vista, né? Então, e minha mãe falava assim, o filho da Regina tá muito bem, não sei o quê. Trabalha na XP, não sei o quê. Mas eu nunca liguei os pontos. Aí uma vez ela falou, não, tá na área educacional. Sabe quando deu mais detalhes? Aí eu liguei os pontos, né? E olha só, e hoje estamos juntos. Que honra, aí, né? Também ter você por aqui agora. Ô Saravalli, como é que foi? Cara, você é economista, né? Eu sou economista. A desgraça, né, cara? Só quem fez economia fala assim, não trabalhe com economia, tudo. Né? Porque o economista, ele trabalha com tudo, menos com economia. Até eu vou falar baixo aqui, porque tem uns jornalistas aqui fora, né? E eles vêm perguntar assim, mas eu tô pensando em fazer uma pós-graduação ou uma segunda graduação em economia. Eu falei, não faça isso, né? Exatamente. Vai fazer um MBA, um mestrado, né? De repente, algo mais focado em finanças, mas não faça economia, né? Economia... É um desafio e entre nós aqui tem graduação mesmo renomadas, mas tem muita graduação ruim, né? De economia, né? Muito fraca, né? Não só em termos de ideias, ideais, mas você acaba saindo lá praticamente não aprendi muito pouco, né? Muito pouco. O que eu posso fazer de prático, de útil? O que é o trabalho do economista, né? Porque o economista ele trabalha com tudo menos com economia. E eu nunca fui economista. Nunca trabalhou como economista? Eu trabalhei desde o meu primeiro dia no mercado financeiro. Tive alguns empregos também focados anteriormente, mas assim, sempre fui no mercado financeiro. Sempre trabalhei muito próximo de economistas, né? Mas eu nunca trabalhei com economia. Nunca trabalhei como economista, né? Como economista na prática. Aí você tava no colégio, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Você tava no colégio. Sempre fui. Tal, aí você falou, vou estudar economia. Por quê? Então, na verdade, assim, tudo começou ali com... Eu tinha amigos do colégio tal, e tinha eu fiz aquele famoso estágio de verão, né? Com o pai de um amigo meu, que ele foi... muito ligado, ele era economista, mas também nunca trabalhou, sempre trabalhou com bolsa, com investimentos. E a gente fez ali um primeiro contato antes de terminar a escola, né? Tá. Entre nós aqui, mas a gente fazia o trabalho ali de famoso office boy, né? Então, office boy. Na época ali era levar cheque daqui pra lá, tirar xerox e tal, né? Então, peraí, você ainda tava no colégio. Tava no colégio, terminando no colégio. Pra tentar amadurecer o que você queria. Eu falei, o que eu quero fazer? Entendi. Eu falei, acho que eu gostei desse negócio aqui. O trabalho dele era muito banco de investimento, né? Esse cara foi um dos sócios do BBA lá atrás, antes de ser vendido pro Itaú e tal. Daí eu falei, é um negócio legal esse negócio de bolsa. E eu comecei a me metendo não sei se você lembra na época também, depois, meio junto ali, também isso era 98, 99, tá terminando a escola, mas eu digo que foi meu primeiro start ali no mercado de capitais. E eu comecei a entrar também naquele simulador da B3, não sei se você lembra, que era da Folha, do grupo Folha Invest, né? Que era um simulador. E ali eu também fui uma feliz coincidência também, eu fui ranqueado, acho que não entre os primeiros, entre os 50 primeiros. E depois dali, os 50 primeiros a cada semestre tinha um curso na B3. Então ali também naquele momento, foi meu primeiro pontapé. Eu fazia investimento, mas coisa de
pouquíssimos reais. Mas ali na teoria, né, nesse simulador, eu fui nos 50 primeiros e eu falei, pô, fui lá e fiz um curso na B3 de graça para quem era um prêmio para os melhores ali nesse simulador, pô, né? Então foi dali que eu comecei e particularmente ele, como uma das minhas referências, falei, pô, sócio de banco de investimento e tal. Ele foi economista. Eu falei, pô, eu quero ser economista. Eu não sabia o que o economista fazia. Eu falei, meu, eu quero... Você tinha aquela visão que muita gente tem, que o economista é o cara da bolsa de valores. É o cara da bolsa ou o cara que ganha dinheiro? Que ganha dinheiro. Ganha dinheiro, que sabe das informações, né? Sabe, pô, é justamente isso, né? Ele vai ver na prática, economista é aquele cara que trabalha muito, faz conta pra caramba, e tem muito economista que pegar assim, o dono de uma grande empresa, engenheiro, administrador, então não é economista, né? O dono de um banco, engenheiro, não é economista, ou publicitário. Nunca tem um economista, não, né? É sempre engenheiro, impressionante. Engenheirada domina tudo. E aí na faculdade você foi fazer estágio? Eu sempre, aí depois eu fiz um estágio inicial ali também, desde o primeiro ano comecei a trabalhar, mas trabalhei na Secretaria das Finanças aqui em São Paulo e comecei a participar dos processos seletivos. E na minha época, acho que até hoje, mas na minha época ali no começo dos anos 2000, era uma referência ao processo de trainee do Citibank, assim, puta, é verdade. Negócio, nossa, super disputado, Citi, né, Banco Mundial, tal, americano, super forte, e acabei passando, entrei num processo ali. Você tinha... Pô, difícil, eu fiquei assim, só no processo de seleção da área, eu ia para uma área, eu falei assim, pô, não, você não tem perfil para essa área, não, voltava e tal. Eu acabei caindo, fiquei lá na parte que chama de operações de tesouraria, e a minha área específica era mais ou menos um middle que a gente chama de tesouraria, então assim, não era nem um back nem um front de tesouraria. Basicamente eu tinha que fazer um trabalho de conhecer todos os produtos da tesouraria e meio que validar o processo do back-office, né, vamos dizer assim, né? Então ali teve contato, e eu tinha muito contato também com o departamento econômico, que era quem na época era o Caval, que hoje está lá no ASA, né? Do Alberto, do irmão do Davi, do Safra. Engraçado que com o Caval eu tive meu primeiro emprego, e depois agora meu último emprego também era o Caval lá no Safra, né? No Economista. Que é um economista famoso. Ele, né? foi secretário, né? Enfim, ele é muito respeitado. E na academia também, né? Na academia ele é muito respeitado, mas também ele tem uma boa bagagem e assim, acho que o economista não é o objetivo acertar ou errar, mas um dos grandes objetivos do economista também é passar call para a tesouraria. Pô, lá no Safra ele passou um call da tesouraria assim, de juros absurdo. Mas em resumo, eu caí lá na tesouraria e, pô, pancadaria daqui para lá, ambiente de banco e tal, caramba. Eu falei, puta, não é isso que eu quero, né? E aí eu falei, pô, o que eu gosto mesmo gosto mesmo, que eu acho que eu gosto, né? Na verdade, com o primeiro ano de faculdade você não sabe nada, né? Não sabe porcaria nenhuma, né? Daí eu falei, pô, o que eu acho que eu gosto mesmo é investir em ações. Porque, pô, eu já fiz simulado, já fiz um estágio de verão, tenho, enfim, conheço pessoas que investem, pô, eu quero realmente me afundar nisso. E na minha cabeça ali, na época, achei que como economista, se o economista é bom ou ruim, mas uma coisa em comum que todo economista tem é que lê muito, né? Lê muito jornal. Sim. Naquela época era jornal impresso, né? Então, pô, e aí eu chegava lá na minha área, eu chegava com o jornalzinho, na época eu tinha, acho que recém lançado o Valor. Aí eu falei, pô, quem que da minha área ali, pelo menos que lê o jornal todos os dias, né? Pô, só tinha eu, porque a galera quer operações ali, aquela dinâmica, né? Sim. Maluca. Não, eu gosto de ler, de debater por que escolheu essa taxa, por que não é essa tal. E aí eu comecei a fazer outros processos seletivos e acabei caindo na parte de análise mesmo, sell-side, que a gente chama. Aí eu comecei a carreira de sell-side e nunca mais saí. Então, sell-side eu entrei em 2003, por aí. Então já são mais meio de uns 20 anos de sell-side, né? Aí você entrou aonde? Você foi efetivado? Eu entrei na Socopa. Socopa é uma corretora super tradicional também, São Paulo, forte, tem um banco por trás. E naquela época também era bastante forte as corretoras. Saí da Socopa, fui para Coen Valores, também na época uma corretora super forte em research, né? Fiquei bastante tempo lá. Depois da Coen Valores, aí eu fui para o Buyside, que a gente chama, uma história muito legal no Buyside, que era uma família umas famílias mais tradicionais em gestão de patrimônio aqui de São Paulo também, muito forte. Hoje ela foi em 2010,
2011, 12, ela foi comprada pela atual 20 Partners, né? Então os fundos dessa gestora elas estão lá dentro da 20 Partners, foi uma dissidência. E depois fui para a Fator, também na parte de gestão, né, da Fator. Acabei saindo da Fator até para abrir um projeto independente, né? E aí a XP acabou me chamando, me contratando. Na época era o Salomão, que, né, todo mundo conhece. Acabou me convidando. O Thiago Salomão. O Thiago Salomão me indicou lá para dentro. Vou chamar ele aqui também. O Celso acabou me contratando e aí a história recente, né? Dos últimos 5, 6 anos. Então na XP você entrou em que ano? 2000 e final de... meio de 2016 por aí. Fiquei quase. Você falou em sell side buy side, né? Você sabe que mercado financeiro tem muito apelido, muita gíria. E muito termo em inglês, né? Muito termo em inglês. Às vezes é só pra cobrar um pouco mais caro. Fica meio chique, né? E qual é a diferença, Saravari? Tem uma audiência aí que nos acompanha que não é muito do meio também. E aí, o que é isso aí? Você falou, trabalhei no sell side, depois no buy side. O trabalho do sell side é basicamente o que a gente faz aqui, o sell side, né? Então a gente emite opinião pública, né? Então esse é o trabalho do sell side. Então a gente publica opiniões, né? Então nós somos formadores de opinião. O buy side também, só que o buy side, a opinião dele não muitas vezes é uma opinião pública, né? E ele tem que convencer quem? Tem que convencer o gestor, ele tem que convencer os cotistas, né? Tem que tomar a melhor decisão para o fundo. Então esse é o buy side, né? O buy side está fazendo a gestão ali de fato, né? Se você quiser ficar no dia a dia ali só você e seu Excel tomando a decisão, ok. Hoje em dia tem muito buy side também que opina em mídia, enfim. Mas o sell side não, o sell side é aquele cara que opina e de certa forma, mesmo dentro de uma corretora, ele é independente. Porque teoricamente, é lógico que a gente sabe que tem os conflitos, né? Tá. Enfim, não existe perfeição. Mas ele é independente, ele tá numa salinha dele lá na corretora e ele fala assim, pô, eu preciso fazer cobertura aqui de Vale, porque eu acho que vai subir, vou fazer uma projeção. Geralmente, o clássico fluxo caixa descontado, chega num preço ali e emite o relatório e sai, né, para falar com os clientes da corretora, né? Esse é o sell side. Esse é o clássico sell side. E o buy side ele vai fazer muito mais a opinião para o fundo, para a gestora, né, para a gestão tomar decisão dentro internamente, né? Então diz mais o buy side é muito mais interno, o sell side se expõe mais, né? Então, melhor explicação que eu já ouvi sobre sell side e buy side. É o que é essa? Né? Ela é muito simples, né? Mas então a minha vida sempre foi intercalada, assim, como você falou, sempre tem uns nomes bonitinhos, assim, para você ser promovido, colocar no LinkedIn lá, tá? Mas a minha vida, acho que quem nasce analista sempre vai ser analista, né? Então, eu sempre vou ser analista e analista é aquele cara que lê, que quer formar opinião, quer discutir um case, enfim, quer falar, não, acho que você está errado, não, acho que você está certo, enfim, esse é o trabalho do analista. Você sempre gostou, né, desse lado da comunicação, de se expor. Sempre gostei. Aí até fazer um bastidores aqui, né? Não, tem que contar uma fofoca que você nunca falou em nenhum lugar. Aqui. A gente e assim, não é falando bem ou mal, mas assim, eu tenho uma cara sempre de mais novo, né? Sempre tive uma cara de mais novo. É que você tem descendência japonesa, né? E japonês engana bem a idade. Talvez seja isso, né? Falta de japonês engana bem. É o famoso o pelo aqui da barba, precisa pegar um táxi para ir de um pro outro, né? Então tem faz a barba com pinça, né? E aí no começo, né, tava no sell side. E uma das formas do sell side se expor é através da mídia, né? Você vai lá, vai lá, se expõe, porque é uma forma de você expor a casa que você trabalha, né? Não só o seu trabalho, mas a casa. Então, você tem uma exposição de mídia muito grande. E na época, eu lembro que a televisão da época, assim, 2006, 2007 até 2009 ali, era a Bloomberg, aqui no Brasil. Tinha aquela TV Bloomberg que estava assistindo, lembra? No Brasil, conteúdo local, né? Então e não tem mais hoje. Não tem a mais. BMC engoliu a Bloomberg. Então, dizem que a BMC comprou as atividades, mas não. Mas existia e era o sonho de todo analista ir lá, porque lá você tinha exposição para o Brasil inteiro. Só que aí chegava lá o jornalista e falava, beleza, o Marco cobre isso, ele cobre tal, acertou tal, qual dele tal, faz essa carteira, beleza. Eu estava na época na Coin Valores, né? Vamos pra mídia.
Eu chegava lá na TV, o jornalista olhava assim, pô, eu já tinha, sei lá, 20 e poucos anos, mas com cara de 14, né? Aí a jornalista olhava e falava assim, pô, mas podemos deixar para remarcar, né? Pô. E isso foram, assim, uma geladeira de pelo menos uns 6 meses, mesmo, assim, cara, né? Uns 6 meses. E aí chegou uma hora que foi, né? Aí o jornal, não, vamos lá, e o jornalista super, não, vamos passar a pauta antes, tal. Não, toca aí e tal. E eu lembro até hoje de uma entrevista. Essa entrevista tá no YouTube. Ele tem poucos views, é difícil de achar essa entrevista, mas tá no YouTube. Eu lembro que uma vez eu fui lá com um jornalista da Record News, né? E o cara, a mesma coisa. E jornalista também, ele quer chegar e falar, pô, moleque novo. Foi com o Heródoto? No programa do Heródoto? Foi com aquele Amorim, que até faleceu já, né? Que era um dos âncoras daquele jornal no final de semana. E aí, pô, na entrevista você consegue ver que ele tá querendo apertar. E aí ele chegou no final, né? Eu ia me escapando e tal. E aí respondendo tudo que ele queria. Aí no final, em off, assim, ele falou assim, pô, você manja do assunto aí, meu. Fala, cara, não consigo. E era pra falar de empresa. Era pra falar sobre. Geralmente, nessa entrevista particularmente, eu não lembro se foi o pré-sal que foi descoberto, Tupi naquela época, né? Os campos do pré-sal, mas era algo bastante relevante pra Petrobras. Assim, eu sempre fui analista naquela época de petróleo, mineração, né? E sempre foram ações grandes, né? No índice Bovespa representativo. Então, isso é engraçado, né, no dia a dia da mídia, né? Porque a mídia, até aqui na BMC News, a gente já passou por isso no começo. E o pessoal falando assim, não, mas vocês têm que trazer gente de cabelo branco, cabeça branca e tal. E acho que vale de tudo. Tem gente de cabeça branca muito boa, tem gente de jovem muito bom, né? Então, tem gente de cabeça branca que fala besteira, tem gente que fala coisas muito boas. Tem de tudo, né? E isso é normal na vida do analista. O analista tem que se expor mesmo, mostrar a opinião, mostrar a cara. E acho que a questão do analista, assim, não é questão nem de acertar ou errar. Isso. É a questão de você falar, pô, tem esse cenário. O cenário mais provável, eu acho que é esse, que é um trabalho um pouco de economista, né? De pegar as probabilidades e falar, pô, o cenário mais provável é isso que vai acontecer. Mas tem uma chance também de dar errado, de acontecer esse cenário. Se acontecer isso, deve acontecer isso. Isso é uma fusão, né? E eu acho que te fazer pensar, faz sentido o que ele tá falando, essa história aqui, né? É isso aí. O nosso trabalho aqui, acho que muito mais, que eu falo para todo mundo assim, o nosso trabalho de sell-side, analista, de estrategista, é justamente esse, né? A gente passar e o cliente, o investidor pegar essa informação e falar, pô, mas será que isso é para mim? Será que isso é para o meu perfil? Será que cabe no meu bolso? Será que faz sentido? Pô, mas deixa eu procurar entender, né? Então esse é o nosso trabalho no dia a dia, né? No sell-side, numa casa de research, fazer essa provocação e falar, pessoal, eu acredito, mas é lógico, tem pessoas mais agressivas, pessoas mais conservadoras, pessoas com idades diferentes, com perfis diferentes, e esse é o nosso trabalho. E aí dentro da XP particularmente, eu comecei a me envolver muito mais na parte de estratégia, de alocação, do que não só na parte de análise, né? Então eu fui deixando o time de análise na XP, né? E acabei indo muito mais para estratégia e para alocação. O que é estratégia de alocação? Pô, eu adoro, amo ações, gosto de ações, invisto pra caramba em ações, direto e indiretamente, mas tem um mundo, né? Você tem fundos, você tem renda fixa, você tem alocação internacional. Então entender cada cliente, entender cada perfil e propor realmente fazer essa estratégia de alocação. Então, aloca tanto aqui, aloca tanto, mas não é que era um fundo da XP, não era isso? Não era no buy side, era na estratégia de alocação. Na estratégia de alocação ali do cliente. Exatamente. Né? Bota tanto aqui. Exatamente. E aí isso foi bacana porque a gente conseguiu pegar eu peguei um momento, a XP continua muito bem, né? Muito saudável, mas eu consegui pegar um momento assim muito forte, né? Do hype, né, dela, né? Eles saíram, a hora que eu peguei, para vocês que estão vendo essa... E não faz muito tempo, eu cheguei em 2016 lá. Você entrou em 2016? 2016. Na XP fiquei até começo de 20, a gente né? entrou não, desculpa. Praticamente junto ali. Começo no de 19. Grupo, né? Tá. Fiquei quase 4 anos, né? 16, 17, 18, 19. Eu falo no grupo porque eu era um colaborador da Infomoney, né? Exato. Eu sempre fui funcionário da XP na época e tinha um programa na Infomana, né? Eu tinha um programa meu toda sexta-feira na Infomana.
Que era o Dividendos. E sabia quem que inventou esse nome? Fui eu mesmo, né? Você, lógico, né? Como... não, era assim, eu perguntei assim, pessoal, quanto tempo eu tenho? Você falou assim, você tem 30 minutos. Aí eu pensei, mas qual que vai ser o foco? Daí eu falei, pô, dividendos. Daí eu falei, cara, mas 30 minutos para falar de dividendos, em uma semana você fala, na semana seguinte você vai falar de novo, igual, na outra semana você vai falar igual, não tem novidade, né? Daí eu falei, pô, posso falar de ações, né? Falei, beleza. Aí eu inventei um nome, se chamava 30 minutos para se aposentar com ações, né? E a galera acha que em 30 minutos você vai resolver a sua vida, né? O cara vai dar a fórmula mágica, mas... Então lá na XP, quando eu entrei, para vocês entenderem, ela tinha sob custódia 30 bilhões de reais, que é um número representativo, mas para a XP é muito pouco. Hoje, depois de 5, 6, 7 anos, se aproxima de quase 1 trilhão de reais, né? Então, peguei uma fase ali de um momento, pelo menos, que eu sempre brinco pro pessoal. O que a gente objetiva realmente é encontrar essas empresas que tenham características exponenciais. E a XP realmente, pelo menos naquele período, ela multiplicou por 3, 4 vezes em um curto espaço de tempo, né? Esse é o desafio como um investidor, né? E o pessoal que trabalhou lá fala, pô, virava à noite, trabalhava pra caramba, né? Na época que o negócio cresceu muito. Você entrou assim nesse hall aí de trabalhar muito assim? Eu entrei, mas assim, até hoje a gente... eu digo assim, nós como economista, como analista, a gente acaba trabalhando, mas sem perceber, né? Então, por exemplo, sai uma notícia no final de semana. Puta, teve a demissão do presidente da Petrobras. Ele nunca desliga, né? Deixa eu ler essa notícia. Isso aí. Pô, eu preciso me preocupar para passar a informação para o cliente, para saber, pessoal, pode ser que tenha volatilidade. Se você está com uma posição muito grande, né? Pô, acho que vale a pena já diminuir um pouco na abertura. Faz uma proteção com opção. Então a gente está trabalhando. Lembra no Joesley Day? Eu estava lá eu falei, pessoal, a gente precisa passar um recado. Passamos a noite discutindo o que é Joesley Day, o que vai acontecer e tal. Aí no dia seguinte a gente acordou. Eu lembro que até teve áreas dentro da XP ali mesmo que passaram um call totalmente desesperado. A gente falou, pessoal, a gente vai falar coisa aqui que vocês não querem ouvir. Porque a gente passava call para... Dentro da casa? Dentro da XP. A gente passava para a mesa, a gente rodou a XP inteira, né? Passamos na mesa, né? Porque a gente fazia estratégia para todos. Para o private, para o B2C, para os escritórios. Aí chegou e falou, pessoal, a gente vai falar uma coisa que vocês não querem ouvir. Mas hoje não é dia de tomar decisão nenhuma. Ninguém vai fazer nada. Nada. Pessoal, paradinho. Ninguém faz. E é engraçado assim que despencou, a bolsa derreteu, todo mundo perdeu dinheiro. Teve circuit break. Mas quem tomou decisão ali perdeu dinheiro. Quem não tomou nenhuma decisão, passaram alguns meses, devolveu tudo. Tudo, né? Mesmo depois de 1 ano, 2 anos, o negócio tá ganhando, o cara tá ganhando rios de dinheiro, né? Então, o nosso trabalho, você acaba trabalhando meio que 24 horas, né? Até hoje. Mas é porque a gente gosta de fazer isso, né? Sim. Então você fala assim, pô, de madrugada, teve ali um lockdown na China. Essa informação saiu 2 horas da manhã, né? Você fala, teve um lockdown na China, deixa eu ver se realmente é verdade, qual que é o tamanho, que cidade que foi. Então a gente acaba trabalhando realmente e aí a gente faz com gosto, né? A gente quer realmente levar a melhor informação para o cliente, para ele falar, obrigado, essa informação que eu queria, me leva conforto para ele, né? Não quer dizer que vai subir, você vai ganhar dinheiro ou não. É lógico que a gente eu sempre falo para todo mundo, a gente só está aqui hoje, eu e você, a gente só está aqui discutindo hoje, você também, porque ao longo do caminho a gente mais acertou do que errou, né? Mas o trabalho do economista não é acertar e errar, a gente fala, tem cenários, pode acontecer isso, e esse é o nosso trabalho, né? Mas ao longo do caminho também vão ter erros no sentido assim, aconteceu o pior cenário, né? Sim, que nem é o caso da Covid, por exemplo. Pessoal, é o famoso cisne negro, né? Aconteceu um cenário que talvez nem fosse o pior. É um cenário que ninguém estava esperando. Ninguém não existia o negócio. Né? Claro. Então já é o conceito mesmo. Então esse é o nosso tesão assim, no dia a dia, né? De acordar e falar, cara, realmente está acontecendo tudo aquilo que eu estava esperando, né? Não é o objetivo de acertar na mosca voando ali, né? Que a gente e você trabalhou com a Zena, que é uma economista...
renomada e tudo mais. E aí, como é que foi lá o trabalho com a Zena? Então, o trabalho assim era foi basicamente... na XP? Era um trabalho... eu, junto com o Celso, trocava o trabalho. O Celso também, né? O Celso, já te confundiram com o Celso? Não sei por que você não lembra o Celso. Não. Então tem que chamar o Celso aqui. Bom, e aí? O Celso tá tocando o time da Warren lá, né? De estratégia também. Mas aí o time era eu, o Celso e a Bruna. É um time super enxuto pra gente tocar estratégia, palestra, research, né? IB, conteúdo. Oferta, conteúdo, né? Eu lembro que no segundo dia da XP era eu, Celso, a Bruna, a área, né? E depois à direita ficava a Zena com o Gustavo, né? Era essa a área, né? Super enxuto. Aí chegou no segundo dia, entrei acho que numa quinta-feira, na sexta o Celso falou assim, Marco, a XP tá pegando a primeira oferta como coordenador, né? Primeiro o IPO, não o IPO da XP, o IPO que a XP está coordenando, né? Hoje a XP ela coordena várias ofertas, mas era o primeiro IPO. Ela estruturar a abertura de capital de uma empresa, concorrendo com os bancos de investimento. E assim, os bancos sempre, puta, o que a XP tá fazendo? Quem é esse, né? Quando você pensa nisso, pensa em JP Morgan. Exato, Morgan Stanley, Credit Suisse, às vezes BBA, Bradescão. Isso aí. Né? São 5, 6 Safra, talvez. Então esse mundo de IB é muito fechado. E assim, acho que o legal do mérito da XP são vários, mas um deles é entrar num negócio que ninguém fala, puta, não tem como entrar. Não existe um novo coordenador. Aí no segundo dia o Celso falou, vai estar tendo a primeira oferta da XP, Movida. E eu vou passar para você vai lá e você vai cobrir a oferta. Falei, caraca, meu. E aí faz a primeira cobertura, fazer relatório, fazer projeção, sair em roadshow, né? Vender a oferta, enfim. Eu falei, puta que cara. Porque assim, se não for ele, quem que vai ser? Né? uma área de 3 pessoas e tem que fazer a estratégia e tal. Mas a Zena, ela sempre tocou a parte de economia. A gente pegava muitos cenários, enfim, as projeções dela com a economia. E uma coisa que a gente aprende muito, assim, que o trabalho, a gente precisa realmente dedicar muita energia, né, para o trabalho, enfim. E ela assim acabou virando realmente por muito tempo a figura da XP, né? Assim, que tem isso, né? O economista-chefe é meio o garoto propaganda, exato. Da empresa, né? Assim como todos os outros bancos, né? E ela por muito tempo. Só que eu acho que o grande desafio ali é que a Zena, ela sempre passa, e assim como economista, né? Sempre passa um olhar de economista, né? Só que a XP, como toda outra corretora, sempre olhou para o olhar de investimento, né? E às vezes o economista ele sempre passa um cenário talvez mais pessimista, ou mais, não é que seja mais realista, né? Só que o investimento ele sempre quer priorizar o lado mais otimista, né? Então esse sempre foi um desafio ali entre nós e o departamento econômico, mas é uma soma que se faz, é um aprendizado. E a Zena também, por ser esse porta-voz, eu acho que o economista, você acaba realmente se dedicando muita energia, né, em fazer reuniões, palestras, né, e acaba você realmente tendo, entre aspas, pouco tempo para realmente sentar e falar, deixa eu fazer meu modelo aqui, deixa eu fazer, chegou o preço da gasolina aqui, deixa eu ver quanto que impacta no PCA. Você tem pouco tempo para fazer isso, né, e acaba sensibilizando um pouco, né, nos modelos, né. Mas é um aprendizado muito grande. Legal. E por que terminou o namoro com a XP? Não, a XP, super grato, sou super próximo do todo o time lá ainda. Mas eu acabei recebendo um convite para montar a parte de estratégia no Safra, né? No Banco Safra. O Banco Safra, na verdade, eu estava locado numa área nova específica, que era a área que hoje já existe, que chama-se de AI, né? De agente autônomo, de escritórios dentro do Safra. Cresceu pra caramba, né? Tá crescendo em todos os lugares. E no Safra também. No Safra, como era 0, então cresceu absurdo lá também. Só que eu acabei também virando um porta-voz do banco como um todo, né? Então eu fui lá para construir um pouco dessa parte de comunicação, de estratégia, de alocação e também para essa área especificamente, né? Então surgiu essa oportunidade do Safra, né? Então e aí lá no meio do caminho eu já tinha trabalhado, já conheci o trabalho do Luiz, da Paula, mas conheci eles lá, que eles eram dos produtores dos conteúdos do Safra, né?
E você conhecia o Luiz da XP, né? Da Infomoney. Da Infomoney. Né? Da XP da Infomoney. E aí a gente falou, pô, vamos montar esse projeto, porque eu sempre gostei do projeto de conteúdo. Que é o educacional. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Agora, eu sempre quis também ter a minha empresa de análise e agora também de assessoria, consultoria de investimentos. Que essa empresa de análise é chamada de Research. Exatamente, né? E agora caminhando para consultoria de investimentos, que hoje você é o dono da Sara Invest. Eu sou na verdade, eu sou o cara que tem que fazer as coisas acontecerem, né? Tá. O nome como importa, né? Mas assim, eu não sou... A Sara Invest mesmo não tem um dono. Quem é o dono é a holding, né? Tá. Que tem... Eu não tenho nenhum sócio aqui no meio, né? Tá. Mas eu sempre tive o interesse de ter a minha própria casa de análise e também ter o que a gente chama também, nome bonitinho em inglês, de ter a minha própria wealth, que a gente chama, né? Ou seja, prestar o serviço realmente de gestão para os clientes. Gestão no sentido de assessoria, de assessorar, levar produtos, levar alocação, levar até mesmo a ponta da gestão, se for necessário, né? Dependendo de cada cliente. Então é esse processo agora que a gente está caminhando, ter um research muito próximo, muito dedicado, né, muito próximo dos fundos, das empresas, dos clientes, mas também levando a possibilidade dessa assessoria de investimentos, né, dessa alocação para o cliente. Né, porque a gente sabe também no research, o aprendizado no research, que o cliente ele recebe a informação, mas muitas vezes ele não sabe se aquilo é para ele. Entendi. Se ele vai comprar ou não. Pô, será que ele alocou? Então, eu falo personalizado. Né? Eu falo, pessoal, eu gosto dessa ação aqui, né? Pô, mas será que essa ação aqui, ela é uma ação super agressiva? Mas ela pode ser que a gente diz, adicione beta para sua carteira. Ela vai adicionar risco para sua carteira. Certo. Aí vem um dia de queda. Pô, Marco, minha carteira está caindo mais forte do que o mercado, porque você comprou aquela ação mais agressiva, né? Pô, será que você realmente quer aumentar a agressividade da sua carteira? Será que você já não está com um peso muito grande? Então deixa eu olhar a sua carteira. Eu, como research, não posso. Então, a gente está montando um time de consultores, né, que tem autorização e vai fazer esse trabalho de assessoria. Eu posso analisar, caso o cliente autorize, a gente faz o trabalho a 4 mãos, mas a gente leva essa alocação, essa sugestão de alocação até a ponta final, né? Então acho que e de novo, é um trabalho totalmente independente, né? A gente atende o cliente onde ele esteja, mas a gente consegue acessar as principais plataformas, os principais produtos, né? O Saravalli, tem muita função no mercado financeiro. Para quem é leigo, fica meio difícil, porque ele fala assim, bom, mas peraí, tem lá o agente autônomo, qual que é a função desse cara? Aí vem ele foi para determinada corretora ou banco de investimento, aí tem alguém para atender ele, né? Aí tem você. Qual que é a diferença? Aí você consegue dizer do agente autônomo para aquele cara que está dentro da corretora, o seu assessor e você? Qual é a diferença? Tem muita gente, né, no mercado. Tem um gestor, tem um analista, pois é. Tem o agente autônomo, tem o consultor, né? Cada um tem um pedacinho, um papel, né? Tem, por exemplo, os analistas que estão dentro dos bancos, das corretoras, enfim, tem um monte de gente, né? Para tudo isso, primeiro ponto, acho que para tudo isso a gente precisa de certificação, né? Perfeito. Então, primeiro entender lá nas instruções da CVM o que eu quero ser e o que eu vou exercer. Então, cada um tem um processo. Então, por exemplo, eu sou analista, né? Sou certificado, tenho certificado de analista, estou registrado e faço trabalho de análise, né? Eu posso fazer o trabalho de assessoria de investimentos, eu, Marco Saravalli? Não. Eu posso ter uma empresa, né, aqui no mesmo grupo que faça o trabalho de assessoria. Mas eu, particularmente, Marco Saravalli, não vou ser o diretor responsável pela assessoria, pela consultoria. Então, a gente tem aqui diretores responsáveis pela consultoria e assessoria que seguem tanto a minha recomendação, mas ele pode seguir. Receber uma recomendação do banco X. Eu vou pegar esse relatório e passar para o cliente, né? O cliente também vai receber esse relatório e acredito que seja uma boa recomendação para ele. Então, quem vai recomendar não vai ser esse assessor, esse agente autônomo ou esse consultor, vai ser eu ou vai ser um outro. O agente autônomo, ele só tem que levar o cliente para a instituição financeira. É isso? Ele não pode recomendar ou pode? Ele pode recomendar, mas baseado em cima de
analista certificado. Ah, tá certo. Então, por exemplo, o analista falou isso. Você também recebeu a carteira aqui, né? E eu acho que essa carteira aqui, ela cabe, ela dentro do seu perfil, ela faz assessoria, a sugestão. Quem vai tomar a decisão sempre final, a aprovação é o cliente precisa de uma aprovação, sempre, né? Nesse trabalho de assessoria e consultoria. Mas ele, entre aspas, ele está fazendo a recomendação, mas baseado em cima de uma recomendação oficial, de uma análise, né? Então eu digo assim, ele está fazendo trabalho de assessoria utilizando a recomendação oficial de um analista. Entendi. Então, e ele também não pode fazer a gestão. Então a gente tem uma outra área que chama-se gestão de fundos, carteiras administradas, que vão ter também profissionais aqui fazendo a gestão, tá? De acordo com as autorizações e com os contratos legais aqui. Essa gestão aqui, ela tem realmente um mandato discricionário aqui, ela pode fazer realmente tomar decisões para o cliente, né? Então aqui na assessoria, na consultoria, não. O cliente sempre tem que tomar decisão. Ou seja, o cliente tem que estar ciente e aprovar. Na gestão, o cliente está dando a autorização, fala assim, faça a gestão dos meus 10 milhões de reais. Tome a melhor decisão, de acordo com o estatuto, de acordo com o contrato que a gente fez aqui, né? Então essas são as 3 principais pernas, né? Legal, boa. São essas 3 divisões. Então a gente faz aqui a recomendação, a gente faz também a assessoria, e a gente faz, se necessário, também a gestão. Mas cada um tem uma caixinha diferente. Se for pensar num banco, né, que a gente olha de fora, são dezenas de CNPJs diferentes dentro de um banco, né? Você abre um aplicativo lá, né? De repente você fala assim, tô aqui no meu banco, a conta corrente é um CNPJ, é um profissional, né? Vou fazer um investimento, é um outro CNPJ, você vai para a corretora, né? Vou para o fundo, né? Alocar no fundo, é um outro CNPJ da gestora, mas você nem percebe isso, né? São várias empresas, cada um com e a gente está montando essas caixinhas, né? Essas responsabilidades aqui dentro também, né? Legal. E aí, Saravalli, só uma coisa que faltou do Safra para você virar empreendedor e ter a sua casa de análise, de consultoria e tudo mais, como é que foi aí? Como é que foi o término de namoro com o Safra? Acho que aqui sendo... Quando eu falo término, não quer dizer que seja ruim, né? Mas terminou o casamento. Pode ser que terminou numa boa, pode ser, né? Não, até que assim, não tenho nada, eu acho que poderia ter sido mais fácil, mas a minha opinião aqui, acho que eu já falei isso em almoços, né? E aqui a gente fala pela primeira vez, olha só, na história do país, né? Mas eu acho que assim, acho que o grande diferencial das empresas de tech, né, enfim, fintechs, outras empresas, né, startups, é lógico que é o produto, enfim, a forma como se atende, o software, enfim, mas é principalmente o DNA, a cabeça, né? Ou seja, as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, acho que um dos grandes outro mérito da XP é você ter essa cultura já dentro dos empreendedores executivos e dentro dos funcionários, né? O que não está presente hoje na cultura de um grande banco, né? Não está presente. Talvez nunca esteja. E não adianta falar assim, vamos mudar. Até uma das coisas que funciona, pelo menos não funciona muito na XP, funciona muito em outras fintechs, startups, é um negócio que chama-se partnership, né? Mas é dentro de todo um contexto. Até eu vi algumas pessoas, amigos meus dentro de um banco, falaram assim, vamos levar esse conceito para dentro de um banco. Mas não acaba funcionando da mesma forma. Que é mais engessado, né? Tudo mais. Né? Então, eu acho que a hora que eu fiz esse movimento, o que é muito comum, né? As pessoas saírem de um grande banco e ir para essas fintechs, startups, ou até mesmo para esse escritório de agente autônomo, até mesmo aqui para a Sara Invest. Agora, o inverso, né? Eu acho que o grande desafio é que o banco talvez não tenha entendido, né, a minha figura, né? Por quê? Porque é um modelo dos anos 80, aquele que eles chamam, a gente diz aqui, aquele medalhão, né? Aquela pessoa que entrou estagiário no banco, depois foi promovido, depois está lá 20 anos, 30, 50 anos e virou presidente ou diretor do banco. Os bancos entendem assim. Agora, quando vem alguém de fora, na minha opinião, talvez tenha incomodado algumas áreas, que funciona muito bem para algumas áreas, porque o nosso trabalho aqui, a gente precisa aparecer, a gente precisa estar em outros lugares, né? Hoje você está numa reunião no Safra, amanhã você está na reunião no Itaú, né? Amanhã você está na reunião no BTG, né? E esse é o nosso dia a dia. A gente está fazendo reunião, estou conversando aqui
com talvez o nosso concorrente, né? Só que num grande banco talvez ele não aceite muito bem, né? E aí a gente acabou entrando num acordo. Eu tinha um contrato com o Safra, ela tem um acordo. Eu falei assim, eu não consigo, até pela questão, por exemplo, redes sociais, assim, como é que eu vou apagar uma história, não né? Dá. Não tem Isso como. É muito difícil hoje. Como é que você vai desligar, Sim, né? Não dá. Eu falei, eu consigo diminuir. Ou mudar a sua rede social, não dá. Eu não consigo. Então, assim, eu não consigo me adaptar. Por exemplo, acho que o banco não conseguiu se adaptar e eu não consegui me adaptar. O banco falou, vamos entrar aqui num acordo, né, super tranquilo, e vamos fazer esse desligamento da forma mais saudável possível. Mas eu não consigo prometer alguma coisa que daqui a um tempo, 3, 6 meses, porque vai precisar, para mim, a figura como estrategista, continuar com essa exposição, né? E talvez o banco não tenha entendido. Tanto é que até hoje, né, de 2022, depois de 2 anos, eu não sei, mas acho que não tem nenhuma figura lá no banco ainda com meu propósito que tinha lá no banco. Então o banco ainda não conseguiu construir, né? Que era bastante gerar conteúdo publicamente, falar um pouco no nome do banco, né? Falar um pouco no nome das outras áreas, né? Por exemplo, eu, Marcos Saravalli, eu tenho uma opinião de juros. A gente vai passar uma opinião da casa, né? Mas eu posso ter uma opinião e falar, mas eu acho que está esticado. Ele fala, mas começa a ter realmente... Então, eu acho que um desafio dos bancos realmente é criar essa cultura, né? Criar isso desde o zero. Por isso que tem alguns bancos já criando operações separadas. Então, o Bradescão tem o banco dele digital separado, né? Itaú separado. Então, a ideia talvez acho que criar separado para criar do zero um DNA. Porque acho que você quebrar essa cultura dentro de bancão, e aí não é à toa que vem uma startup e rouba espaço mesmo, né? Passa por cima. Sim. Porque ela tem a cultura e consegue mais dinamismo, enfim, já desde o zero ter essa política. Então acho que é muito mais, minha opinião, é a minha experiência, muito mais as pessoas que estão lá dentro hoje, os funcionários que estão lá dentro hoje, que viveram essa cultura há 30, 40 anos e acham que vão continuar vivendo essa cultura, né? Então essa é a minha opinião. De novo, não é certo ou errado, mas tá claro. O futuro, ele acha que muito mais para o dinamismo, né? Exposição, conteúdos, né? E isso talvez precisa mudar uma geração, nem de donos, mas de funcionários, né? Para realmente entender. Mas acho que todos os bancos estão, pelo menos, entendendo que precisam criar toda essa cultura, esse DNA, criando operações separadas e tal. Mas em resumo, eu acho que é uma questão dos dois lados, no meu caso, assim, de adaptação, né? Não tenho nenhuma crítica para fazer. Mas olhando de fora você entende, você, realmente é compreensível, sabe? Saravalli, estamos caminhando para o final, você vê como passa rápido. E aí a audiência adora grana, né? O pessoal gosta de grana, não tem jeito. E todo mundo quer ficar rico logo. Então estão te ouvindo, você que já foi apelidado de um bruxo, né? Por acertar. E aí, qual que é a boa do momento? Qual que é a boa? Melhor assim, que a gente sempre fala, a gente sempre vê uns dias de estresse, vê a ação da Ambev subindo. Fala assim, na dúvida, compra cerveja que você está fazendo um bom negócio. Isso aí, ajuda, né? A valorizar o preço. Para quem gosta, mas... pessoal, a boa do momento acho que a gente tem duas grandes alternativas aqui para o investidor. Primeiro, a gente está com taxas de juros no Brasil nesse momento extremamente estressadas, né? E acho que foi o assunto dessa semana que a gente está gravando esse podcast também. Pessoal, eu não sei o que o mercado está vendo, mas eu não acho que vai durar para sempre, né? Tem uma coisa muito errada que só o mercado está vendo. Assim, os juros ficar por 13% por muito tempo no Brasil não vai. Ao redor disso, né? E até o que eu falei recentemente, pessoal, lembra de 2015 para 2016, né? Se esses juros, que foi exatamente o mesmo número, né? Exatamente o mesmo número, ordem de grandeza. Fechar um pouquinho, pessoal, a bolsa subiu quase 40%. Então, de novo, a gente tem que aproveitar as taxas de juros, Eu não acho que vai ficar por muito tempo. Então vamos aproveitar, corre lá, liga para o seu assessor, nosso consultor aqui, procura as oportunidades, tem oportunidade muito boa. Mas ao mesmo tempo, eu até brinco assim com o pessoal. Pessoal, a Petrobras, vamos pegar a Petrobras, que é a empresa mais conhecida, né? Tá negociando a 3 vezes EBITDA.
Se você não sabe o que é isso, eu te explico. Quando eu vou fazer um IPO, um roadshow, uma rodada, né, para vender uma oferta nova, eu vendo um papel que eu acho justo, né, quando o mercado está mais estável, crescendo, em 10, 12, 15 vezes EBITDA. Fala, pô, será que a Petro vai valer algum dia 10 vezes EBITDA, 12? Eu acho que não. Mas 3 não é real, né? Quanto que seria justo? Pô, se for 6, que não é nem metade do caminho, dos 12, 15, eu tô falando uma empresa que poderia subir 100%. Não tô querendo dizer que vai subir 100%, pessoal, não se desesperem. Entendi. Mas existe um fundamento. Existe uma irracionalidade nesse fundamento. Né? E assim, estão precificando o estresse, estão precificando algo muito ruim. E beleza, situação ruim, tem guerra, tem inflação. Mas a gente não vai ficar com esse eternamente ruim, né? E até o último resumo, até eu vi esse gráfico recentemente, pessoal. Eu acho que quem entrou na bolsa de 2020 para cá, até mesmo outros períodos, não sabe o que é um bull market, né? Pessoal, bull market na bolsa americana, e o Brasil acaba acompanhando, eles são 6, 7, 8, 10, 12 anos seguidos, né? Teve um bull market ali antes do começar o século, teve um bull market no início desse século, depois teve um outro, depois de 2009, mas teve um anterior, né, final da década de 80, começo de 90, até o começo do século, foram cerca de 12 anos de bull market lá na Bolsa Americana, né, e você cria realmente um patrimônio, pessoal que gosta de grana, pessoal, que eu falo o seguinte: procure suas alternativas na renda fixa, mas estejamos preparados para a renda variável. Faça estudo, monte uma carteira, vai montando reserva para você ir alocando ao longo do tempo, né? Não queira acertar o dia da manhã, mas a gente está chegando a uma racionalidade que pode ser uma racionalidade que a gente não viu há tanto tempo, né? Então esse é o recado, né? Escolham boas ações, boas empresas, bem geridas, geração de caixa, porque se eu olhar para o fundamento, esses papéis deveriam estar pelo menos 100, 150% a mais, mas tem motivos também de estar nesse momento, tem. Mas eu acho que é irracional o tamanho que a gente chegou nesse momento, né? Então, pô, Vale, Petro a 3 vezes EBITDA ou até menos, né? Até um Itaúzão, que eu não gosto particularmente, mas 6, 7 vezes o lucro. Pô, 6 vezes lucro. Barato, é isso. É baratíssimo, né? O Ibovespa, na média, negocia 13, 14 vezes. Ibovespa, né? Então, é barato, né? É muito barato. Então, esse é o recado que eu queria finalizar aqui. Pô, vamos correr para a renda fixa? Vamos. Tá todo mundo fazendo isso agora. Taxas são boas, estão altas, aproveitem. Mas esteja preparado para um movimento que pode ser um movimento que seja muito longo e seja muito grande. Olha, dá uma olhada no que já aconteceu no passado. Não é que vai se repetir, mas a história também nos diz muita coisa, né? Boa. Ô Saravalli, para finalizar com chave de ouro, a gente faz aqui o bate-bola. Aquelas perguntas rápidas e você... Ping-pong. Ping-pong, bate-bola. Olha que japonês é bom de ping-pong. Japonês? Olha, então vamos começar assim, né? Boa. Você que joga beach tênis, né? Sei que você joga beach tênis. Todos estão convidados. Você é um grande jogador de beach tênis. Como eu jogo tênis, eu me recuso a ir para o beach tênis. Você sabe que tem essa rixa, né? O pessoal do tênis fala... Não, eu jogava futevôlei. Mas eu jogo mal. Jogava futevôlei. Futevôlei? Jogava. Pô, isso é difícil. Então você é bom de futebol. Não, pelo contrário. Porque tem um domínio. Às vezes os piores do futebol são os melhores do futevôlei. É mesmo? Não sabia disso aí não. Tem uma diferencinha, né? Então... Entendi. Por exemplo, no futebol é você tocar a bola, né? No futebol você tem que matar a bola, né? Então, aí você vai ter umas diferenças aí. Verdade. Né? Então vamos lá. Um esporte que você gosta. Do momento? Do momento. Do momento, beach tênis. Beach tênis. Né? Um esporte que não foi do momento. Que eu gosto? Cara, que eu já fiz por muito tempo Kung Fu e Karatê, os dois. Fiz por muito tempo. Que faixa de... Do Kung Fu eu cheguei até a roxa, né? Karatê eu fiz pouco tempo, eu cheguei só na segunda até amarela, né? Eu me arrebentei inteiro no Karatê, me arrebentei inteiro. Ô, louco. Eu tava treinando para um campeonato, e aí, assim, esse aqui é bastidores também. Aí eu cheguei lá numa reunião, já tava no mercado financeiro e tal, né? Aí eu cheguei na reunião com as 2 mãos abertas e os 2 pés abertos, assim, treinando, né? Assim, aqui, né? Até tem umas marcas aqui, né? Aí minha esposa falou assim, pô, como é que você vai fazer uma reunião com o cara com a mão tudo sangrando, né? Então, aí eu falo, estopou, né? Acabou por aí, pode cancelar, né?
Mas treinando. Então, o Saravalli é bom de luta. Por isso é um cara calmo, né? Porque essas artes marciais ensinam. E tinha lá no Karatê, principalmente, tinha um bastão de beisebol, assim, né? Pra treinar, calejar, né? Pessoal maluco, calejar canela. E aí tava escrito assim no bastão, assim, direitos humanos, né? Muito bom. E era lá que a gente treinava. Boa. E aí que a gente dá uma acalmada, falando, dá uma olhada nos direitos humanos. Boa. Um livro, Saravalli? Pô, eu tenho vários livros, mas deixa eu pensar aqui nos livros bons, mas eu gosto... Não precisa ser de finanças, tá? Eu gosto de um livro lá antigo, eu nem lembro o nome exatamente, mas do Dale, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar pessoas. Bem legal esse livro. Acho que é o livro mais simples que tem. E o livro escrito já tem... E não é um autoajuda piegas, não. Tem dicas práticas. Eu acho que assim, para nossa vida... melhora a comunicação. Né? Tudo é comercial. Tudo é comercial. Pô, você vai... Comercial, eu digo assim, a gente tem que se vender. Você vai montar um negócio, tem que se vender. Você vai arrumar um emprego, você tem que se vender. Você tem que... Analista, tem que se vender. Então, são conceitos... lá no começo do século passado, que você pode ler daqui a 200 anos e vão continuar válidos. É um dos livros que, às vezes, pega um voo aí de 3, 4 horas, você lê. Tem bastante gente que gosta desse livro. E um filme? Pô, filme... Eu tenho vários filmes que eu gosto, mas assim, um filme que é polêmico aí, que já dos anos... já tem bom tempo já. Até recomendei pra galera ler. Falei assim, pessoal, veja um Clube da Luta. Clube da Luta. E é engraçado que o Clube da Luta tem vários detalhezinhos assim, né? Mas não vou falar nenhuma novidade aqui. Pra quem não viu, veja. O único spoiler que eu vou falar é que vocês vão se surpreender e vão ter que ver o filme mais de uma vez. Se vocês não virem mais de uma vez, vocês não vão pegar todos os detalhes do filme. Então tem que ver mais de uma vez. Geralmente é assim. E um seriado? Pô, seriado eu não sou muito de seriado não, viu? Nenhum assim, te marcou? Tem essas das modinhas da vez aí, né? Agora, do momento. Eu gosto dos seriados mais clássicos da Netflix aí, tradicionais. Mas eu gosto desses tradicionais, mas assim, acho que pela pandemia também, né, que a gente viveu, acho que o famoso Casa de Papel, enfim, esses mais polêmicos recentes, mas eu não sou muito de seriado. Por incrível que te pareça, eu gosto muito de seriado assim de documentário, enfim. Entendi. Então, contando a história, tem muita coisa boa, até o pessoal reclama, mas da Netflix também tem coisa boa. Então, pega seriado contando a história da crise financeira, enfim, legal. Sobre a parte burocrática das empresas. Tem muita coisa legal de documentário na Netflix, né? Bacana. Mas seriado, sim, famoso, eu não sou... Não é um grande fã. Eu gosto de seriado que começa rápido e acaba rápido, assim. Entendi. Coisa de 2 edições, 2 temporadas. Né? Entendi. 5 ações que você teria na sua carteira. Eu já falei para todo mundo, assim, mas Brasil, queira ou não, mas é um player de commodity, então assim, não é se vai subir amanhã, mas a commodity... Não, a gente é bom no que faz, a gente vai ser bom por muito tempo. Commodity agrícolas e metálicas. Commodity agrícola e metálica, até mesmo petróleo, mas... a gente tem uma das maiores reservas do mundo de tudo, clima bom, isso aí entra agro, então tem que ter alguma commodity. Tem que ter alguma empresa de um pouco de tech, né? Tem uma particularmente que eu gosto que é menorzinha, poucos conhecem, estão conhecendo mais, chama-se Sinqia. É uma mid small, mas também muito bem tocada. Eu acho que tem que ter alguma coisa de financeiro, né? A gente particularmente gosta um pouco mais de mid cap também, vamos dizer assim, fora os bancões, então um BTG, esses mais disruptivos, né? Tem que ter um cash call, que a gente chama, né? Um dividend player ali de uma Taesa, Energias do Brasil, Copel na sua carteira, né? E por fim, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa mais ligada ao Brasil, né? Se a gente está comprando Brasil, é animado com o Brasil, a gente vive aqui no Brasil, não quer dizer que eu não faça, não estimule investimentos no exterior. Mas acho que aqui sempre tem oportunidades, sempre tem distorções, né, para quem acompanha o mercado. Então, pronto, montamos um portfólio aqui diversificado, né, com várias empresas, vários setores. E 2 ações que você não teria de jeito nenhum hoje, no atual momento?
De jeito nenhum. Eu acho que o clássico IRBzão, muita gente gosta, muita gente fala mal, mas nesse momento atual é uma questão de credibilidade. Então, assim, não teria. Perdeu a minha credibilidade, a nossa, o de muita gente. Tem gente que não olha mais, demora para voltar. Tem outras empresas que você volta a olhar rápido, né? E deixa eu pensar outra empresa aqui que eu não teria. Pô, não sei, eu preciso pensar aqui agora qual que eu não teria. A gente não tá tão animado assim com outras empresas de varejo particularmente. Mas eu não lembro assim alguma empresa que eu não teria nesse momento. Porque o que acontece? Aquela empresa que eu não teria, ela tá muito barata. E eu posso falar que não teria, ela sobe e rasga na minha cara. Já né? falou uma, tá por legal. exemplo, Oi! O IRB, oi ou não? Oi, eu acho que não teria pensando como investimento, como uma alocação, né? Porque eu acho que continua super descontada, mas eu acho que vai demorar muito ainda para o mercado dar a credibilidade que ela merece, né? Então eu acho que vai demorar muito. Pode ser que nesse momento não teria Oi, né? A gente já teve aqui na nossa carteira Oi, não temos mais, né? Então a gente já tirou, já saiu de Oi e realmente o papel vem se comportando mal nos últimos meses aí. Então 2 ações. Comida japonesa ou italiana? Você tem descendência. Você pegou, porque para quem não conhece, é o Zeke Saravalli, né? Isso aí. Mas aí você pegou mesmo, mas não sei, acho que depois Fusion franco-italiano, né? Nipo-italiano, né? Mas a gente, acho que quando começa a trabalhar também, a gente começa a conhecer, pelo menos assim foi comigo, talvez com você também, começa a conhecer um pouco mais da comida japonesa, né? Pô, comida japonesa pra mim é apaixonante e tem todo o ar assim de, pô, estamos comendo mais saudável, nessa linha, né? Então, japonês, mas pô, italiano é sacanagem. É boa também uma pizza, né? Uma filosofia de investimento em uma frase, Saravalli. Em uma frase? Eu acho que é a filosofia, acho que em uma frase, não, em uma palavra, é disciplina. Então, você tem uma estratégia, disciplina, e a segunda frase não queira. Essa é uma frase que você pode usar para sua vida, né? Mas não queira ser os outros, seja você mesmo, né? Você, aquele cara é muito bom, eu vou fazer aquele cara. Puta, às vezes ele nem quer o seu bem, ele nem tá pensando em outra estratégia, tá pensando em outro objetivo, né? Pô, vou seguir aquele cara. Até mesmo as pessoas que me seguem falam assim, pessoal, muitas vezes não faça o que eu faço, né? Eu tenho um perfil de risco acima da média. Eu tenho ações há 20 anos. Eu sou empreendedor, né? Será que você vai aceitar quando uma ação cair 50%? Tudo bem, eu, Marcos Saravalli, estou procurando aquelas ações que podem subir 200%, 300%. Mas eu sei que essa ação que pode subir 200%, antes ela pode cair 50%. Sim, claro. Né? Então, assim, não sei, seja você mesmo e tenha disciplina, né? Pô, Marco... vou montar uma carteira. Não, mas eu vou esperar a semana que vem, porque eu liguei pro Gani, o Gani parece que falou que vai sair esse dado aqui, vai começar a subir os juros, ele falou que pode, então eu vou esperar. Aí chega na outra semana, não, parece que o Gani falou que vai acontecer isso. Não. Faça movimentos disciplinados, né? Então... E que conselho você daria para mim? Para você? Pô, não tenho conselho, só boas práticas. Mas eu acho que o mais importante é que acho que a gente, como formador de opinião, a gente tem que estar muito próximo de quem recebe, né? Essa opinião, isso é muito importante. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho precisamos estar mais próximos. E principalmente em momentos como que sempre vai ser difícil, mas sempre quando a gente tem momentos mais críticos é quanto mais o cliente, mais o investidor, mais o receptor precisa da gente. Amigos, familiares também. Então assim, acontece justamente o inverso, né? Pô, quando a bolsa cai 50%, some, ninguém mais quer falar, o cara não atende telefone. Então acho que o conselho que eu daria pra gente, assim, precisamos estar mais próximos, principalmente nos momentos difíceis. Principalmente nos momentos difíceis. Seja na família, seja no investidor, seja no dia a dia, né? Saravalli, brigadíssimo, cara. Você viu? Passou rapidinho. Muito gentil, hein? Imagina. Ficou aberto aqui o convite, ficou? Não, ficou os pontos aí de polêmicos, né? Vai indo, né? Vai oscilando aqui. Isso que é legal, muito gentil. Mais contraído. Depois eu que agradeço. Depois a gente vai te convidar para o nosso, né? O Saracast, né? Já tá safe. Mas lá é só para falar sobre
Economia, política e cenários, né? Fechadíssimo. E pontos de discórdia. Fechadíssimo. Gente, termina mais um Deepcast aqui. Hoje eu entrevistei Marcos Saravalli, que é o CEO da Sara Invest, Wealth Management, Research, consultoria. Foi um grande bate-papo. Se você gostou, por favor, dê o like e compartilhe o nosso conteúdo. Lembrando que a gente está no YouTube e no Spotify. Eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.